Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Sem um Tostão. Hoje a gente vai falar sobre nutrição. E você deve estar se perguntando, como é que a gente relaciona a nutrição com dinheiro? Me responde, Su. Será que tem alguma coisa a ver? Então, tem sim, tem bastante coisa a ver. Por quê? Uma alimentação saudável hoje pode evitar gastos futuros, gastos com doença, com remédios, né? E certamente vai ser um gasto muito maior do que se você cuidar da tua alimentação hoje. E entre vários outros fatores, como produtividade, energia. Então, tem bastante coisa aí no meio que a gente tem que conversar, sim. E para isso, hoje a gente trouxe uma super nutricionista, Ana Bedin. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, meninas. Muito obrigada pelo convite. Para falar de nutrição é sempre uma alegria, né? A gente gosta do tema também. Ah, que bom. Ana, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que você começou dentro da nutrição? Era teu sonho de infância? Surgiu no meio do caminho? Gostava de comer? Vou trabalhar com isso daqui? Como é que aconteceu? Sabe que nutrição é minha segunda faculdade, né? Ah, é? Sim, o sonho da minha infância era ser médica. Minha mãe conta que todas as minhas brincadeiras eram com ambulância, com seringa, com estetoscópio, né? Assim, de brincadeira. Eu queria ser médica. E aí não rolou de fazer, eu acabei fazendo direito e advoguei por muitos anos. Só que eu sempre lutei contra o excesso de peso. Eu cheguei a pesar 100 quilos na minha adolescência. Nossa. E vivi o efeito sanfona, assim, por anos. Então, dos 9 anos aos 33, eu emagreci mais de 70 quilos, entre indas e vindas. E aí, quando eu fiz 29 anos, eu entrei numa crise existencial, né? Eu falei, meu Deus, eu não posso continuar sendo advogada pro resto da vida. Não dá, não tem nada a ver comigo. O que eu vou fazer, já que eu já estou velha para medicina? Porque eu pensava, tinha uma filha já, né, a Sabrina, 6 anos de medicina, aí você cai no mercado, começa a trabalhar. Eu falei, não vai dar. Vou estudar nutrição, que eu entendo muito de nutrição, porque já tinha emagrecido ao longo da vida, né? Aí entrei na faculdade de nutrição. E descobri duas coisas. Uma, que eu amava mais nutrição que a medicina, que realmente Deus não erra nunca, então eu fui para a profissão certa. E segundo, que eu não entendia nada de nutrição, né? Eu entendia era de efeito sanfona, restrição excessiva e compulsão, era isso que eu entendia. E aí entrei na faculdade de nutrição com 29 anos, me formei em 2, né? Tipo, acelerei tudo que deu e fui trabalhar como nutricionista. Então foi assim, digamos que ela entrou sem querer na minha vida e hoje sou apaixonada pela nutrição, porque eu acho que a nutrição está na base da mudança para a qualidade de vida. A medicina é excelente, nada contra a profissão, inclusive a gente trabalha super bem com médicos, né? Mas a alimentação é fantástica, porque você atira num lugar para resolver um problema e você acaba resolvendo vários outros juntos, sabe? A nutrição, ela meio que trabalha no processo antes, né? Você resolve o problema antes de ele acontecer. E a medicina, óbvio, né? Ambas são muito essenciais, mas acaba que você tem que lidar depois com a consequência. E assim, você faz uma mudança, o corpo ele é baseado em nutrientes, né? O nosso corpo ele precisa de macros nutrientes e micros. Então, precisa de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais. Ele funciona com isso. Então, a partir do momento que eu começo a usar isso a meu favor, ingerir alimentos que suportem essa necessidade do corpo, aí já era, né? Você vem para perder peso, você melhora o cabelo, a unha, a pele, o intestino, os níveis de energia, melhora a libido, começa a melhorar tudo. Né? É muito engraçado, né, Ana? Esses dias eu até estava vendo na internet o pessoal passando essas receitinhas do que passar no cabelo. Né? Passa abacate, passa óleo de coco, passa não sei o quê, mas a pessoa vive o dia inteiro à base de McDonald's e tá lá passando abacate no cabelo, né? Como se fosse resolver. Pobre do cabelo, não consegue nem aproveitar aquele abacate. Exato. Eu falo, pessoal, eu tenho atendido muita gente, por exemplo, com ansiedade, né? Que hoje um dos maiores problemas da nossa geração é excesso de peso e os transtornos mentais, como depressão, ansiedade, né? Eu acho que a gente não estava preparada para essa loucura do mundo de hoje, né? E eu falo, a pessoa vai tratar depressão e ansiedade e ela foca exclusivamente na parte emocional. Então, ela vai no psiquiatra, vai no psicólogo e esquece da parte nutricional. Então, a ansiedade está muito relacionada à produção adequada, por exemplo, de neurotransmissores. E como é que você tem serotonina para ser feliz? Comendo o alimento que faça você produzir serotonina. Né? Então, impacta não muito. É só comportamento. Então, a nutrição está envolvida em tudo, mesmo naquilo que a gente acha que não, né? Tanto que quando o paciente vai e fala, tem algum sintoma que te incomode? Daí ele fica pensando, eu falo, mesmo que você ache que não tem nada a ver com comida,
E daí começam a aparecer esses sintomas, né? Sim. E tem tudo a ver com comida. Não tem tudo a ver com comida. Eu acho que até queria voltar num ponto que você comentou, porque eu não sabia disso, dessa questão de que você perdeu muito peso, né? E, tipo, nem consegui imaginar, porque eu te acompanho há um tempo nas redes sociais, assim, mas a gente... E, enfim, como é que foi esse processo até pra ti? Porque a gente fala muito dessa questão de o quanto o que você come, o quanto influencia na tua vida como um todo. Aí a gente quer trazer um pouco dessa questão do dinheiro também, porque você... Às vezes até alguém que come muito também vai ter muitos gastos maiores, né? Querendo ou não, isso gera uma consequência. Mas enfim, como é que foi todo esse processo pra ti de mudança? Conta um pouquinho mais pra gente. De questão de hábito, né? Porque se você tá ali 5, 10, 15 anos da tua vida tendo uma alimentação X, é difícil você conseguir fazer essa mudança para ter uma alimentação Y, né? Eu vejo muito essa relação até na minha vida com chocolate. Se eu passo muito tempo comendo um chocolatinho sempre depois do almoço, se eu paro de comer, eu fico naquela abstinência, assim. Sente falta. Eu preciso ficar muito tempo sem comer para conseguir me livrar. E eu acho que isso acontece com a maioria dos alimentos, né? De tu ter o hábito ali de fazer aquilo sempre. Sim. Se tu para, o teu organismo sente falta, né? Essa questão do hábito é o grande pepino, né? É o grande segredo do negócio. E quanto mais velho a gente fica, ou seja, quanto mais tempo a gente tem determinado hábito, mais difícil é a mudança. Mais energia você precisa colocar para mudar aquilo. Né? Quando a gente pensa até em questão de cérebro, não só na parte emocional, tipo, eu vou mudar esse hábito, né? O nosso cérebro, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai perdendo a neuroplasticidade dele, ou seja, a capacidade de aprender coisas novas. Então, a partir dos 25 anos, nem é tão velho, né? 25 anos é uma criança, praticamente. A gente já tem muito mais dificuldade de mudar um hábito do que a criança lá ou o adolescente. Né? Então, a gente precisa realmente, que nem você falou, precisa insistir naquele comportamento por um tempo para que haja essa mudança de hábito. Né? Você precisa querer também, né? Porque... E querer muito. Querer muito, porque, nossa, a gente conversa até com pessoas, assim, do nosso trabalho ou do nosso ciclo de relacionamento, de convivência, de pessoas que estão ao redor. E você vê que a maioria das pessoas não tem um grande interesse em mudar. E aí, quando elas pensam em mudar, elas pensam em quê? Vou fazer uma dieta. Aí começa a fazer jejum intermitente, aí começa a fazer uma grande mudança e é muito difícil sustentar isso a longo prazo. Eu não consigo. E é um conceito errado, né? Eu digo que hoje, antigamente a gente só tinha medo do dentista, né? Na área da saúde. Hoje as pessoas têm medo do nutricionista também. Porque existe uma imagem do quê? Que eu vou emagrecer. Qual que é a primeira coisa que a pessoa faz? Exclui. Então, eu vou tirar a bebida alcoólica, eu vou tirar o refri, eu vou tirar o doce, eu vou tirar isso, eu vou tirar o glúten, o leite, daí para de emagrecer, daí tira o arroz e feijão, daí para de emagrecer, daí tira uma refeição, né? Começa a fazer jejum. Ou seja, a gente tem uma mentalidade de exclusão quando se fala de dieta. E, na verdade, o correto é aprender a incluir. Como é que eu adequo a minha alimentação para que eu consiga comer as coisas que eu gosto e sem prejuízo à minha saúde e sem prejuízo ao meu peso, né? Então, a minha grande guerra, assim, na internet é essa. Eu falo, gente, não precisa tirar nada. Só que você também não pode ser 8 ou 80, né? Você quer comer um Snickers? Top, pode comer. Mas você está comendo 500 gramas de vegetais para compensar esse Snickers? Né? Então, ou eles querem tirar tudo, ou tá largado. Não tem cuidado nenhum, né? Sim. E eu vivi essa mentalidade a minha vida inteira. Tanto que eu vivi efeito sanfona. Eu saí dos 100 quilos para os 60. A base do quê? Shake, né? Que na época tinha um shake de uma famosa ali. Nem era esse mais famoso de agora, era um antigo. Ainda era uma sopa horrorosa e eu vivia a base daquilo. Maçã, jejum, sabe? Tirava até o azeite de oliva da salada porque tinha que cortar calorias. Cheguei em 60 quilos, sem fazer exercício, sem nada. Quando eu cheguei aos 60 quilos, que eu olhei meu corpo, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Não era esse corpo que eu estava esperando, não, né? O quê? Flacidez. Por quê? Não treinei, perdi peso de qualquer jeito, mas o quê? Não tinha conhecimento. Naquela época, a gente consultava coisa na Barça, né, gente? Não tinha Google. Barça. Né? Então, a informação era de mais difícil acesso, né? E aí, nessa mentalidade de exclusão, que eu levei todos esses anos, eu cheguei a 60, depois eu voltei a 80, daí eu fui a 70 e fiquei assim. Ou eu estava comendo muito e tudo errado, só porcaria, ou eu estava comendo pouco demais para ver se eu conseguia ficar magra. Sim. Logicamente insustentável, né? Sim. E aí foge também do saudável, né? Eu quero perder peso a qualquer custo. Sim. E você também vai tirar um monte de nutriente. Então, no final das contas, acaba não fazendo muito sentido, né? Porque a gente tem aquele estereótipo, né? De a pessoa magra é a pessoa saudável. A pessoa que, de repente, está com um pouco mais de peso é a pessoa que
é doente, né? Que tem um tipo de doença. Sim. E não necessariamente. Então, tem as duas situações, né? Você tem pessoas que estão magras, só que ainda assim você tá com colesterol alto, você tá ali com vários problemas. Com resistência à insulina. E tu sabe que hoje nos estudos a gente nem fala mais em que o obeso ou sobrepeso é o problema, né? Mas sim o overfat, ou seja, quem tem excesso de gordura. E existem magros com excesso de gordura, que é o falso magro, né? Aquela pessoa que você olha fisicamente assim, ela tá no peso. Aí você vai fazer uma avaliação, ela não tem nada de massa muscular. Ela tem bastante gordura corporal, 30%, 35%. Essa pessoa tem tanto risco para desenvolvimento dessas doenças da velhice, né? Que nem é mais da velhice, porque tá começando super cedo, quanto a pessoa que tem sobrepeso. Porque o problema é a gordura. A gordura é inflamatória. Né? Então, ela pode ser magra a vida inteira, ter gordura no fígado, colesterol alto, pré-diabetes, que são essas doenças do estilo de vida, né? E quando você tem uma doença dessas, você tem gastos pro resto da vida. São anos tomando remédio. E a gente sabe o quanto é caro comprar remédio. Tipo, você tem qualquer coisinha, você vai ali 100, 200 reais. Sim. E às vezes é um tratamento longo, enfim. Se for, por exemplo, um diabetes. Virou diabetes? Pode falar que tem cura. Não tem. Você consegue deixar a doença controlada. Mas uma vez diabético para sempre. E o que a gente vê? Que a pessoa que não muda a dieta e faz uso do remédio, ela não melhora, assim. Ela vai meio que tampando o sol com a peneira ali. Mas ela não chega a controlar a doença. De qualquer forma, o ideal seria que ela fizesse a dieta, né? E o grande problema dessa medicação é que você vai somar outras ao longo da vida. O diabético, ele vai virar hipertenso, provavelmente. Entendeu? A pessoa com hipertensão provavelmente vai vir a desenvolver alguma doença do coração futuramente. Então, tu vai somando remédio até a vida acabar. Né? Então... E quando a gente olha para isso e tenta relacionar com o dinheiro, né? Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente tem esse foco tão grande em ganhar dinheiro, em quero ser produtivo, não tenho tempo para comer, como qualquer coisa, né? O tempo vai passando, os anos vão passando. Quando a gente é jovem, a gente não sente. Eu lembro de comentar sempre com o pessoal que eu comecei a sentir de verdade ali depois dos meus 26, 25, que aí a coisa já começou a dar uma piorada, já não dá mais para comer qualquer coisa que você já começa a sentir dor aqui, dor ali, né? E aí vai piorando aí com o passar do tempo. Só que às vezes a gente tá tão focado em carreira, em fazer dinheiro, e a gente descuida daquilo que é o principal, que é o teu corpo, é o teu organismo. Sim. É isso que te mantém, né? Então ter esse cuidado com a alimentação é também ter o cuidado com dinheiro. Porque, às vezes, o que eu vou perder, entre aspas, né? O que eu vou tirar de tempo para olhar para minha alimentação agora é um tempo que eu vou ganhar lá na frente. Porque eu não vou precisar parar para cuidar de uma determinada doença que possa vir a acontecer, como uma pressão alta, uma diabetes e entre tantas outras doenças que a gente tem, né? E aí não tem como, depois eu olho isso. A hora que a doença chega, você para e você vai ter que fazer aquilo. Você vai ter que ficar no hospital, você vai ter que fazer uma dieta, você vai ter que usar um medicamento. Então, é muito mais fácil, é muito mais barato eu olhar para isso agora, cuidar da alimentação agora, fazer tudo aquilo que é possível. Claro, tem coisas que não dependem da gente, mas se aquilo que depende de mim eu fizer agora, olha o quanto que eu vou ganhar lá na frente, né? Eu digo que não é que você fazendo dieta e exercício você não terá doenças, mas é o fator que você controla. Então, a gente sabe hoje que isso diminui muito o risco de doenças. Se eu tenho essa possibilidade na minha mão, por que eu não vou usar? Né? E você falou, por exemplo, da gente evitar gastos futuros, mas você evita gastos e aumenta a tua produtividade já agora. Exato. Porque a pessoa eu vejo a pessoa assim, eu tô estudando para concurso, tô trabalhando, tá lá correndo um monte, aí não tá fazendo dieta. Tá com a dieta horrível, largou o exercício porque não tem tempo. A produtividade dessa pessoa, a performance dessa pessoa vai estar próxima do zero. Agora, imagine essa mesma pessoa mantendo uma rotina de exercício sustentável, cuidando da alimentação, usando alimentos que favoreçam memória, cognição e etc., priorizando um sono de qualidade, porque às vezes as pessoas vão estudando noite adentro, vão dormir 1 da manhã, né? Dorme pouco. E aí, usando esses 3 fatores a favor dela, a performance dela vai lá em cima. Entendeu? Então, ela vai ter mais energia, ela não vai ser aquela pessoa que precisa de 30 sonecas de manhã para sair da cama e vai se arrastando mal-humorada, produz pouco, sonolento o dia inteiro. Ela já vê os benefícios disso agora. Né? Eu até posso falar de mim, tá? Porque... Aqui eu tô me revelando aqui, tá? Mas eu trabalho muito e sempre tenho muitos projetos, assim, fora do trabalho.
Então, a minha rotina é muito intensa, vamos dizer assim, normalmente. E o meu namorado, Luan, sei que você tá aí me vendo. Te amo, amor, você tá me vendo nesse momento. Essa é para você. É pra você. Ele é o meu exemplo, assim, porque... Enfim, ele me ajuda muito. Às vezes, no final de semana, eu tô trabalhando, fazendo um monte de coisa. Eu acordo de manhã, tipo, 8 da manhã. E quando eu vejo que começo a trabalhar, aí ele vai lá e faz o café da manhã pra mim e leva pra eu comer. Aí ele cozinha muito bem, então, tipo, ele faz um almoço. Coisa boa. É perfeito, né? Precisamos de mais Luans, né? E faz almoço também, daí, tipo, leva pra mim. Se ele não fizesse aquilo, eu não ia comer. Tanto que os dias que, às vezes, eu tô trabalhando sozinha de home office em casa, eu pulo o almoço. Direto. E aí eu vou ver 6 horas da tarde, eu não comi. Eu já não sinto mais fome, porque parece que, não sei, a fome some. E beleza, daí eu vou comer à noite alguma coisa. Então, assim, eu não sou uma pessoa que come besteira. Eu não como chocolate, eu como, tipo, coisas... Tem uma alimentação saudável. Mas, assim, não é saudável mesmo. Porque o certo seria eu comer mais vezes durante o dia. Ter uma constância, assim, no que eu faço. Não é assim, sabe? Então, essa questão também de como que você se organiza pra comer bem. E até entrando nesse ponto, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você diria pra uma pessoa começar a mudar de hábitos, assim? Tipo, por onde eu começo? Eu sei que o primeiro passo é consultar uma nutricionista, né? Tem que ser o segundo passo depois da nutricionista. Com relação a essa, né? Eu quero começar por onde eu começo, né? Geralmente as pessoas vão o quê? Pra exclusão, né? Começa a tirar tudo. Eu falo que muitas vezes é mais importante a inclusão. Porque hoje o que a gente está vendo? A gente está vendo as pessoas tirando coisas da dieta e não colocando coisas que são fundamentais. Então as pessoas não... tem preguiça de preparar legumes, tem preguiça de fazer salada, não gosto de comer legumes. Eu falo, gente, eu atendo adultos, né? Não crianças, por favor. Exatamente. Tem coisas dentro para você ter saúde que são inegociáveis. Por exemplo, exercício físico. Você pode não gostar, mas do ponto de vista de saúde, o teu corpo gosta. Ele precisa se movimentar, então isso é inegociável. Então, a pessoa quer começar a mudar a alimentação. Primeira coisa, vamos arrumar esse ambiente aí que você tá. Porque o ambiente, ele bate no nosso comportamento o tempo inteiro, né? Você tem muita porcaria em casa? Você tem o hábito de pedir muito delivery, né? Você tem um cafezinho na empresa, você tá sempre lá no meio beliscando. Então, vamos excluir essas coisas da sua vida. E vamos começar a botar mais cor aí nesse prato. Vamos para a feira, vamos colocar legumes, vamos colocar frutas, né? Vamos tirar, de trocar os industrializados por coisas mais naturais. Só aí você já começa um processo de emagrecimento, né? Porque o emagrecimento, ele depende de nutrição também. O corpo, ele não queima gordura se você não tiver com vitaminas, minerais e coisas adequadas. Qualquer reação no nosso corpo precisa disso. Então, a partir do momento que eu falo para as minhas alunas, né? Eu falo, gente... Primeira fase do meu programa lá de emagrecimento, ela nem é uma fase focada no emagrecimento em si. Ela é uma fase focada em nutrir o metabolismo delas. Eu falo, você quer comer um pão de queijo? Come. Mas para compensar esse pão de queijo, nós vamos botar 500 gramas de legumes nesse prato, né? Um pouco de meio-dia, um pouco de noite. Vamos colocar tantas porções de frutas e assim a gente vai nutrindo esse corpo. Mas aí entra na questão de uma alimentação mais nutritiva, mas para quem quer emagrecer mesmo, faz tanto sentido pensar só nesse ponto, porque eu ouço muito falar dessa questão de calorias, né? Uhum. Se você passar da quantidade de calorias, aí você não vai emagrecer de jeito nenhum. Então, tipo, como equilibrar essas duas coisas? Eu ainda defendo super isso, né? Eu trabalho muito com a dieta flexível, né? Então, eu trabalho muito com controle de calorias e macronutrientes. Então, carboidrato, proteína e gordura sempre calculado. Porque não adianta eu falar, vamos comer 2.000 calorias e você comer do que você quiser. Para o corpo, não é a mesma coisa 100 calorias de proteína, 100 de gordura e 100 de carboidrato. Então, precisa haver um equilíbrio entre esses 3 macros, né? E a pedra fundamental do emagrecimento é o déficit calórico. Então, o que é o déficit calórico? Eu calculo quanto você gasta e te dou menos. Essa é a base. Mas essa é a base. Aí, desse comer menos, a gente vai distribuir isso de uma forma mais saudável, né? Que eu trabalho sempre com a regrinha do 85-15, que eu falo lá no meu perfil. Eu falo, 85% do que entra na tua boca tem que ser saudável. E 15%, se você estiver fazendo o resto certinho, você come o que você quiser. Que é o tal do Snickers, né? Que a gente brinca, porque é o chocolate, eu acho, preferido das pessoas, né? Falar, quer comer um hambúrguer? Beleza. Quer tomar uma tacinha de vinho? Beleza. Mas e o resto? Você tá fazendo?
Vocês ficam me vendo lá no Instagram, eu falar que eu como doce de leite de pré-treino e acho que é só botar o doce de leite, né? Não. E os legumes, cadê, né? Então, a primeira coisa do emagrecimento é esse controle calórico. Mas como que a pessoa vai fazer isso de forma assertiva sem ir no nutricionista? Ela precisa de um profissional para calcular. Até tem cálculos na internet, mas eles são muito genéricos. Eles podem até te dar um direcionamento, mas eles não levam em conta a tua individualidade. Sim. Então, se ela quiser começar já antes de chegar na consulta, eu começaria fazendo isso. Porque quando você tira um industrializado, um ultraprocessado, né? Concentradíssimo em calorias da tua dieta e troca aquilo por fruta, troca aquilo por legumes, você já faz um déficit calórico sem querer, né? Porque para você bater, gente, calorias comendo, sei lá, morango, sabe? Se ser uma coisa expressiva, você comer brócolis e aquilo te engordar, você precisa comer 1 quilo de brócolis e olha, ainda sobra calorias, né? Ninguém vai comer tudo isso. Sim. Então, só de fazer essas trocas, você já gera um déficit. E aí depois, claro, isso já melhora a saúde, mas eu quero trincar o abdômen, eu quero endurecer a perna, aí você precisa de um cálculo que é feito por profissional. E até entrando nesse ponto, assim, que você fala bastante de vegetais, legumes e... Hoje você também trabalha para quem é vegetariano, enfim, essas pessoas devem ter mais dificuldade ainda, né, para conseguir compor uma dieta, até porque, não sei, como que você vê essa relação? Né? Tem maior restrição de alimentos, enfim. Sim. Eu tenho, por exemplo, um amigo que é vegetariano e ele sempre se alimentou sozinho, assim. E aí chegou num ponto que ele começou, não sei se chegou até anemia, mas começou a faltar alguns nutrientes, porque realmente algum pontinho ali que faltava na alimentação dele que ele não conseguia equilibrar. Talvez até teve que suplementar, assim. Então, como que você vê assim, essa questão do... Eu trabalho com vegetarianos e veganos. E realmente é um público mais difícil de você adequar a dieta. Por quê? Porque eles fazem exclusão de um grupo alimentar. Toda vez que a gente exclui algum grupo, pode ser que falte, né? E é mais difícil. E as proteínas animais, elas são as principais fontes de ferro, de zinco, de vitamina B12 na dieta. Então, o vegetariano e o vegano, principalmente, eles sofrem muito de deficiência desses nutrientes. E eles têm também a questão da proteína. Porque é muito fácil eu bater a proteína que eu preciso comendo carnes, né? 100 gramas de frango, por exemplo, tem 35 gramas de proteína já. Nossa, vai lá em cima. Para eu bater isso de feijão, acho que tem que comer meio quilo de feijão. E junto vem um monte de carboidratos. Então, para eles fica bem complicada essa adequação, né? Então, o vegetariano e o vegano, eles deveriam, assim, ó, minha recomendação, sempre passar pelo menos uma vez com um nutricionista para fazer essa adequação. E muitas vezes eles vão precisar suplementar, porque principalmente creatina, ferro e B12 é muito difícil conseguir fora de fontes animais. E, Ana, tem todo um estigma, né, de quando a gente vai procurar um nutricionista, principalmente quem nunca foi e está buscando pela primeira vez, o que esse nutricionista vai passar, né? O pessoal acha que, não, vou ter que comer 3 castanhas aqui pela manhã. Primeiro pensamento, né? À tarde vou ter que comer mirtilos. O que é mirtilo, senhora? Né? Que ninguém sabe direito. Então, e isso não é verdade, né? A gente consegue ter uma alimentação saudável comendo aquilo que é o dia a dia até do brasileiro, né? Que é o Sim. arroz, é o feijão, é uma salada. E também tem muito esse estigma de que é caro, né? Que para eu ter essa alimentação saudável, justamente eu vou ter que ir lá comprar o mirtilo. Vou ter que comprar... Orgânico, sabe-se lá Deus da onde, né? Vou ter que comprar. Exatamente, plantado em solo não sei o quê, que só tem em tal lugar do país. Gastar R$500 com suplemento e... E isso não é verdade, né? E afinal de contas, realmente é caro comer bem? Ou é muito mais preconceito da cabeça das pessoas? Ou até desculpa das pessoas, né? Ah, não vou fazer isso porque eu sei que eu vou gastar muito mais dinheiro, eu não tenho dinheiro para isso. Eu acho que tem dos dois lados, assim. Um lado das pessoas, né? Que acham que vai ser isso. Eu brinco e falo, gente, não mando mais nem na minha filha, que já saiu de casa. Vou ficar mandando em adulto, né? Então, eles às vezes têm a ideia de que o nutricionista vai proibir, impedir, restringir, né? Mas também tem o lado do profissional nutricionista, porque existem muitos nutricionistas que trabalham dessa forma, né? Eu lembro que eu atendi um paciente uma vez que ele, assim, um cara veio do interior do estado, tomava 2 litros de leite por dia, né? Então, ele tinha esse perfil. Ele queria emagrecer, foi numa nutricionista, e ela tirou o leite e colocou leite de inhame. Daí ele falou, cara, inhame não dá leite. Ele muito bravo já. Daí... ele falou, eu pedi para ela não tirar o leite. Ela tirou o leite. Eu não sei onde vende inhame. Eu não sei o que é inhame. Assim, ela não olhou para o perfil do paciente. Como é que você vai passar leite de inhame para uma pessoa com aquele perfil? Gente, eu nem sabia que isso existia. Eu também não sei até agora. Não sabia o que é inhame. Será que o leite era ruim para ele mesmo? Ele tomava 2 litros. Será que não era só questão de ajustar a quantidade, sabe?
Então, às vezes, tem profissional que não olha isso, né? Que exclui grupos alimentares. Eu volto e meia, eu posto comparativos ali, eu falo, gente, sabia que 3 damascos e 4 castanhas equivalem a uma crepioca? E aí eu mostro a comparação de macros e calorias, né? Porque é isso que você falou, você pode transformar a alimentação no perfil que você quiser. Eu posso realmente colocar lá um monte de suplemento de manhã, toma esse café turbinado aqui com óleo de coco, com TCM, com manteiga ghee, com não sei o quê. Já Super coffee de 150 reais um super coffee. Já custou 100 reais a xícara de café que a pessoa vai tomar de manhã, né? Ou eu posso passar um café preto para ela e depois falar para ela, ó, adiciona canela ali na banana, sabe? Enfim, usar fitoquímicos de outros alimentos. Vamos comer bastante folha verde, vamos aumentar a diversidade das tuas frutas, espreme um limão na salada, não precisa ser no shot, sabe? Então, a gente consegue distribuir dessa forma. Mas é perfis e perfis, né? Eu posso passar à tarde o damasco com a castanha, se o paciente gosta, enfim. Ou a gente pode passar ali um sanduíche. Por que não um sanduíche de frango com cottage ou uma crepioca? Enfim, o que fica fácil para o paciente. Em valor calórico, a gente consegue se equivaler. E, às vezes, passar essa refeiçãozinha dá muito mais saciedade. O paciente comer um sanduíche não vai chegar à noite morrendo de fome. Se ele comer 2 damascos e 3 castanhas, ele vai chegar à noite já entrando no iFood, né? Ah, meu Deus, vou pedir comida porque não vai dar tempo de preparar. Né? Então, é perfil e perfil. Eu, por exemplo, trabalho com esse perfil mais pé no chão, mais básico, assim, sabe? Eu já fui a nutricionista que prescrevia castanha, tá? Que tirava o leite. Minha culpa. Leite eu saí da faculdade tirando leite e glúten de todo mundo, porque inflamava todo mundo. Eu digo que eu peço desculpa para os meus pacientes até hoje, né? Mas eu fui vendo que é insustentável, financeiramente e logisticamente. Você não vai manter aquela dieta para sempre. Não adianta. Sim. E aí não funciona. Se não for para sempre, o resultado é temporário. Sim, e eu até dei uma olhada essa semana, eu vi que teve uma pesquisa, eu não lembro agora qual foi o órgão que fez a pesquisa, mas nessa pesquisa o resultado tinha que os alimentos industrializados eram mais caros do que os alimentos saudáveis, né? Então, quando a gente olha para o geral, na verdade, é mais barato comer saudável do que comer de forma errada. Né? Então, dá para organizar, dá para distribuir de uma forma que você consiga pagar. A gente sabe que teve um aumento bem expressivo dos preços, né? Principalmente aí depois da pandemia. Mas, ainda assim, é mais barato você ter uma alimentação saudável do que cheia de alimentos ultraprocessados. E é muito essa questão de escolhas também. Porque às vezes as pessoas, eu não consigo fazer dieta. É aquela coisa de puxar a responsabilidade para ti, né? Porque é claro que é muito mais fácil a gente ir lá no aplicativo e pedir um hambúrguer, pedir uma pizza. É claro que é muito mais gostoso também, né? Há controvérsias. Há controvérsias, eu sei. Mas é muito uma questão de hábito também, né? Que a gente já comentou. Porque, de fato, se a gente for pegar ali, depois da pandemia, depois desses últimos 2 anos, a gente teve uma alta muito grande. O pessoal começou a ter que trocar carne por frango, frango por ovos, e aí vai aumentando cada vez mais esse estigma. Não, mas eu só posso comer isso daqui porque tá tudo muito caro. Como que eu vou comer uma castanha? Como que eu vou comer isso e aquilo? E ainda assim, dentro desse básico do brasileiro, que é o arroz, é o feijão, é o ovo, que seja, dá para organizar de uma forma saudável, né? Que esteja dentro ali das possibilidades financeiras e ainda assim ter um bom resultado? Mas olha, eu acho que é a única forma de se ter um bom resultado. O que é uma alimentação saudável realmente? Você vai levantar de manhã, vai tomar um cafezinho preto ou com leite, enfim. Vai comer ali um ovo, né? Uma fatia de pão, vai comer uma fruta. Eu falo, põe uma fruta ali já. Né? O que te custa, né? Meio-dia você vai colocar meio pratão de salada, legumes, coloca um tipo de proteína, ou frango, ou carne, ou ovos, né? Até hoje fiz um post orientando sobre proteínas mais magras, né? Para quem quer emagrecer é interessante. Coloca um carboidrato, arroz, ou feijão, ou batata, né? A batata inglesa que todo mundo falava mal, na verdade tem menos calorias que a doce. Né? Menos calorias que a doce. E todo mundo falava mal, né? Mas não pode ser frita, infelizmente. Se for na air fryer, né? Droga. Pra tudo. Só tô esperando a pesquisa que diz, não, pode comer frita que é saudável. Né? E à tarde come um lanche, sei lá, uma crepioca, um bolinho de caneca, daquele de banana, enfim, ou uma fruta com iogurte, né? O que for mais prático para ti, e à noite repete o almoço. E se não for dessa forma, não é que castanhas, etc., não sejam saudáveis, mas elas são desnecessárias para uma alimentação saudável. Você bate todos os nutrientes dela com esses alimentos. Põe um azeite de oliva na salada para pegar uma gordura boa, benéfica para a saúde do coração, sabe? Porque a gente também precisa de gorduras na dieta, né?
E tá feita a dieta. Final de semana come uma jaquinha ali, né? Claro. Pra aquecer o coração também. Exato, e é isso. Exato. No fim é tudo questão de escolha. A gente sempre fala muito que o nosso dinheiro se resume aonde que a gente vai gastar. É tudo escolha, porque eu posso escolher se eu vou gastar em roupa ou se eu vou gastar em uma festa, eu posso ir pra balada e gastar, enfim, uma grana com bebida. Uhum. Mas eu posso escolher usar o meu dinheiro para me alimentar melhor. Então, no fim, tudo se resume a escolhas que a gente vai fazer. Então, até vou comprar uma pizza aqui de R$80 no final de semana, eu vou pagar uma academia que eu posso frequentar um mês e que vai me fazer bem. Geralmente quem fala isso, eu não faço dieta porque é caro, é a pessoa que gasta no fim de semana com essas coisas. Sim. Que vai lá e toma 6, 7 long necks, e aí num sábado à noite. Se você somar aquelas long necks, ela pagaria uma alimentação mais saudável, enfim, uma consulta com um nutricionista, uma mensalidade de academia, né? É tudo questão de prioridades mesmo, como vocês falaram. Até pro CrossFit. Tem gente que fala, não, CrossFit é muito caro, né? Pô, vou pagar R$250. Mas, gente, é muito fácil. Você sai pra jantar, um dia você gasta R$200. Assim, brincando. Essa semana eu abri o iFood, a gente ia pedir uma pizza, final de semana passado, e que a gente sempre pedia individual, assim. Ela custava, acho que R$30 quando a gente começou a pedir. Ela tá 75. Eu fiquei indignada. Falei, gente, R$75 uma pizza individual? Individual? Como assim? Sabe? Então, é o que você falou. Você pediu 2 vezes no mês delivery, né? Você já paga ali uma academia, enfim, alguma coisa nesse sentido. É prioridades. É o que eu bato com as minhas pacientes e alunas. Eu falo, você só muda, você só tem resultado quando 2 coisas acontecem. Você coloca isso como prioridade, porque daí você está disposta a tomar ações para atingir lá. E quando a tua situação atual te incomoda a tal ponto que você não quer mais ficar ali. O meu motivo de emagrecimento foi esse, porque eu morava numa cidade do interior que não tinha roupa nem para quem era magra, né? Tinha 5 mil habitantes lá na cidade que eu morava. Imagine para quem pesava 100 quilos. E tinha 1,80 m, que é a minha altura, né? Então, minha mãe mandava fazer as minhas roupas. Então, chegou num ponto que eu olhei e falei assim, eu não fico mais aqui. Eu não quero mais estar desse jeito. Então, foi o start para o meu emagrecimento. Se você não fizer a conjunção desses 2 fatores, você não muda. Sim. Né? E, infelizmente, tem muitas pessoas que só vão fazer essa mudança. Não que quando já for tarde demais, né? Essa não é a melhor palavra. Mas quando já aconteceu algo que poderia ter sido evitado. Pela dor, como diz minha avó. Exato. Só vai fazer a mudança pela dor. E é muito essa questão de prioridade, de responsabilidade. Se eu sei que eu tenho, de repente, algum fator, né? Minha família, ela já tem um histórico de hipertensão. Né? Então, tudo que eu puder fazer hoje em dia de exercício, de ter uma boa alimentação, não que vai evitar, porque eu sei que tem muita coisa genética ali no meio, né? Mas tudo que eu puder fazer hoje, né, para evitar o máximo possível que isso aconteça comigo, eu vou fazer. Agora, se eu já tô ali numa situação que você é hipertensa, você tem pressão alta, e você não tem uma alimentação adequada, e você não faz nenhum tipo de exercício, você come exatamente aquilo que você sabe que te faz mal, né? Tô com colesterol alto, continua ali ingerindo alimentos que só vão piorar a situação. Aí chega lá na frente, tem um problema, né? Tive um infarto, por exemplo, né? E por que isso foi acontecer comigo? O que eu fiz para merecer isso, meu Deus? A terceirização da culpa, né? O que eu fiz? Porque é aquela coisa de, né? Porque eu já não tinha dinheiro, agora eu vou ter que lidar com isso. Porque o pobre, ele é azarado, né? Sempre acontece. E não, são coisas que tu poderia ter evitado, que tu poderia ter feito, só que você não fez. E até trazendo para essa questão do dinheiro, aquele gasto que você não quis ter, né? Que não é um gasto, na verdade, é um investimento em você, você vai ser obrigado a ter depois. Então, por que a gente não tem essa responsabilidade com a gente mesmo? Né? Por que a gente olha tanto para dinheiro, se preocupa com questão de gasto, se preocupa em trabalhar muito para poder ganhar dinheiro, eu quero comprar uma casa melhor, eu quero comprar um carro melhor. Só que você só vai conseguir fazer isso e aproveitar disso se você estiver bem, se você estiver com saúde, né? O maior ativo nosso não é o nosso patrimônio, é a nossa saúde, né? Porque se você tem saúde, você vai conseguir correr atrás, você vai fazer. A gente teve vários casos, assim, né, Ana, até no nosso trabalho, de principalmente clientes que têm histórias incríveis e que chegaram a algum momento e quebraram. Só que eles tinham um conhecimento e eles tinham saúde para reconstruir, para fazer tudo novamente. Agora, se tu não tem saúde, não adianta. E mesmo que você tenha muito dinheiro, mesmo que você já tenha um grande patrimônio, como é que você vai aproveitar disso tudo que você construiu se você tá lá né, sem saúde, sem disposição, né? Então tem que ter esse equilíbrio e tem que ter essa responsabilidade, né?
E as pessoas me incluem nisso, né? Eu passei a pensar nisso depois que eu passei a atender. A gente não pensa nisso no futuro. Primeiro que o nosso cérebro mesmo, ele é imediatista, né? A gente evoluiu dessa forma para ter recompensas imediatas. Então, é muito difícil a pessoa abrir mão de uma coisa que ela vai ter uma recompensa agora. Por exemplo, eu vou tomar uma cerveja e vou me divertir, eu vou comer um doce e vou ter prazer. Abrir mão dessa recompensa pensando no futuro. Não, mas se eu não comer o doce, eu vou me manter magra, mais saudável, no programado. Se eu não beber, né? Então, se eu economizar dinheiro agora, eu não gastar aqui numa viagem, numa coisa supérflua, eu terei segurança na velhice. Isso é você lutando contra você mesmo. Você precisa colocar, fazer nesse sentido para se desenvolver dessa forma, porque a nossa tendência é ser imediatista. Eu, por exemplo, eu só passei a ter grandes cuidados, porque eu só mudei realmente a minha alimentação e comecei a praticar exercício com constância depois que eu virei nutricionista. Eu já tinha saído da faculdade, né? Que daí eu entrei no CrossFit e foi. Porque eu passei a atender pessoas de mais de 60 anos. E é claro, cristalina a diferença de quem cuidou da saúde e de quem não cuidou. A pessoa que cuidava da saúde chegava ali sem muleta, andando sozinha, falando, dando aula, lúcida, sem medicação, tá? Às vezes um negocinho para controlar um negocinho, sabe? Mas assim, porque a máquina vai desgastando, né? Agora, quem não fez esse cuidado, tomando diversos remédios, às vezes andando com apoio, tomando antidepressivo, sabe? A pessoa senta na cadeira e já se abaixa, assim. E eu comecei a ver aquilo e falei, gente, a gente tem duas opções na vida. Ou a gente envelhece ou a gente morre. Eu quero envelhecer, só que eu não quero envelhecer assim. Eu quero chegar lá e conseguir levantar do sofá sozinha. Eu quero chegar lá e saber quem são meus netos, né? Eu quero me movimentar, ter autonomia. Eu não quero ser uma pessoa que precise de alguém que me carregue. Estou livre disso? Não. Mas tudo que eu tiver nas minhas mãos agora, eu vou fazer para chegar assim. Né? Então, quando você começa a abrir mão da recompensa atual pensando nisso, é que você começa a mudar, tanto financeiro quanto de alimentação. É né? muito boa essa relação mesmo, porque a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para ter algo no futuro. E a saúde acaba entrando nesse ponto também. E aí, até eu queria te fazer uma pergunta. Hoje você... O que trocas são as principais, assim, que você acha que estão na rotina ou são hábitos do brasileiro que você acha que são mais fáceis de começar a mudar? Por exemplo, a minha família, mais para minhas avós, assim, não tanto minha mãe e meu pai, mas as pessoas mais antigas, elas têm muito hábito, por exemplo, de fazer o almoço, mas assim, usar muito óleo, sabe? Eu sei que a maioria das famílias brasileiras tradicionais, elas têm esses hábitos, e eu acho que um dos pontos não é só a falta de querer fazer, não é só a falta de vontade de mudar. Às vezes eu acho que também é falta de conhecimento, que a gente relaciona com o dinheiro também, porque as pessoas não cuidam bem do dinheiro delas e não poupam para o futuro, porque muitas não chegam a ter conhecimento. Hoje a gente sabe que a internet está aí para todo mundo, mas me pergunta quantas nutricionistas eu sigo. Você e mais uma, eu acho. Obrigada. Essa que importa. Tá tudo certo. Não É só precisa de isso mais que eu ninguém. preciso. Não, mas é engraçado porque, assim, não é um tema que eu me interesso tanto. E aí, talvez por eu não me interessar tanto, eu acabo não adquirindo conhecimento. E o conhecimento não chega até mim, porque não tem tantas pessoas que fazem isso. E aí, eu tenho uma amiga que ela posta muito sobre nutrição. Mas assim, ela não é nutricionista, mas ela gosta muito disso. Ela posta sobre se alimentar bem, sobre fazer exercício. E ela começou a ser minha inspiração. E eu falei, nossa, olha só, ela tá sempre indo treinar e te faz tão bem pra ela, sabe? Ela assim, cara, vou treinar hoje. Eu falo, olha só, vou treinar hoje, me inspirando nela. E eu fico vendo esse tipo de coisa e isso me dá uma motivação. Mas tem pessoas que essa informação, por mais que seja na internet, por mais que seja bem pequena, não chegou até elas. E aí, como que a gente faz, talvez, para levar esse conhecimento para os nossos pais e fazer essas pequenas mudanças, talvez, na vida deles, desde tirar o óleo, para realmente gerar uma mudança para eles no futuro, eles não terem tantas doenças, enfim, né? A geração deles ali eles têm alguns padrões, né? Realmente é um uso excessivo de óleo, muitas vezes excessivo de sal. Eles consomem pouca proteína, né? Você vai ver, por exemplo, eles fazem uma macarronada, eu tenho na minha família isso, né? Faz uma macarronada, faz lá 2 quilos de macarrão para meio quilo de carne. E aí, quando a gente vai fazer, a gente faz praticamente o contrário, né? Eles falam, vocês comem muita proteína. Eu falo, não, vocês que comem pouco, né? Eu acho que é um trabalho de você ir tentando atingir quem está próximo de você, sabe? Conversando, lá em casa funciona muito isso, né? Mas tem famílias, por exemplo, que não têm um diálogo tão aberto. De diminuir um pouco o óleo, dá para fazer com menos. Você já tentou fazer assim? Dá para usar um pouquinho menos de sal.
Não vamos usar esse tempero aqui, os caldinhos, né? Vamos trocar por esses aqui. Isso, esses caldinhos. E aí você vai muito. mudando alguns pontinhos que eu digo que são pequenas mudanças, mas que já impactam significativamente. Se você tirar o tempero industrializado e começar a usar só natural, pô, já é uma diferença gigantesca para a tua saúde. Né? Eles usam muito açúcar, né? Vai café adoçado, tudo adoçado. Lá foi tirando colherinha por colherinha lá em casa, sabe? Conseguimos tirar tudo? Não. Mas, poxa, já diminuiu de 5 para 2, já estamos no lucro. Sim. Né? E você pode ver que é uma geração que chegou na velhice com bastante doenças crônicas. Hoje está uma enxurrada de doença cardiovascular, diabetes, né? Antigamente o problema era desnutrição, agora a gente está na outra ponta, né? E fazendo essas trocas, né? Troquei aqui o pão de farinha branca por um pão de farinha Mais integral. Justamente, esse alimento que eu comia frito, então vou fazer assado. Então, são pequenas trocas no dia a dia, o queijo amarelo pelo queijo branco, que no final vai fazer diferença. E não vai ter tanto impacto, assim, na alimentação da pessoa, a ponto de, eu não consigo fazer isso daqui. E muitas vezes ela não troca porque ela não conhece, justamente. Aí, quando ela testa, ela fala, até que é legal, posso manter bom. dessa forma. Até pra gente falar de alguns alimentos mais práticos que a gente poderia trocar, que você pode me dizer. Arroz, por exemplo, trocar o arroz integral pelo branco, você acha que faz muita diferença? Eu trabalho muito com contexto, né? Claro que se você trocar o branco pelo integral, você adiciona um pouco mais de fibra. Mas eu sempre falo para as pessoas, pessoal, olhem o contexto. Digamos que essa pessoa ame arroz branco. Aí eu vou lá e tiro o arroz branco dela, entendeu? Eu prefiro que ela deixe o branco e bote meio prato de salada. Aí aquela fibra do integral, ela compensa com todos aqueles vegetais. Sim, Então pensa sempre no contexto da refeição dela, né? Como é que eu melhoro aquilo, sabe? Então, às vezes, deixa lá o arrozinho da pessoa, né? Sim. E enche de legumes. Pronto, fechou, melhor ainda. E eu sou justamente essa pessoa. Eu não consigo ver arroz integral na minha frente. Aí, viu? Só botar Eu não sabia. Mas há uns muitos anos atrás... amo. Sério, gente, eu não consigo. Lá dos 20 aos meus 25, por exemplo, eu era muito regrada de alimentação, de exercício, e eu só comia arroz integral. Eu comia só que eu não sempre foi meio contra a vontade, porque aí eu fazia dieta, sempre estava com acompanhamento de nutricionista, era sempre arroz integral, então eu me obrigava a comer. E eu me obriguei a comer tanto que hoje eu não suporto mais ver na minha frente. Traumatizou. Não dá, assim. E pra eu comer, só se eu realmente tiver com feijão, que aí eu não sinta tanto gosto. Agora, o arroz puro ali, integral, não vai. Impossível. Então, é muito de trocando conforme aquilo que dá, que aceita. Porque daí tem essa questão de hábito, de comer a vida inteira assim, então vai trocando aos pouquinhos. É aquela coisa até de, dar uma recompensa, né? Aquela coisa muito até de criança, bom, me alimentei bem a semana toda. Então eu vou me dar uma recompensa. Não que tenha que ser um castigo se alimentar bem a semana toda, que não é um castigo, Exato, né? não é? Mas... É ótimo. Mas ter aquela recompensa ali no final de semana, poxa, parabéns pra mim, né? Eu fiz o que era preciso, né? Igual quando a gente faz com criança mesmo, por ter seguido as regras. E até trazendo esse assunto de criança, você até comentou aqui antes de que hoje você não atende mais criança, né? Porque no final das contas, criança quem manda ali é os pais, né? Aí chega lá o pai falando que, meu filho só come bolacha recheada. Sim. Não come mais nada. E no final das contas, mas senhor pai, mãe, o que vocês comem em casa? Que essa criança só come determinado produto, né? Sabe que todos os nossos hábitos e crenças, eles começam da infância, né? Dinheiro e alimentação, tudo que você possa imaginar, né? Tudo São bem. experiências que tu vem vivendo e criança é uma esponja aprendendo. Ela não precisa nem vivenciar a situação. Se ela estiver vendo ali a coisa acontecer, próximo a ela já pode ver. Eles vão absorvendo tudo. Eu tô com um de 7 em casa, ele tá numa escola bilíngue esse ano. Achei que fosse ter problema. Eu nem falo com ele, porque eu falo, eu vou estragar o teu inglês com o meu inglês. Não dá. Já tá falando, entendendo, lendo, sabe? Assim, é impressionante a capacidade de aprendizado deles. Então, eles vão se alimentar, eles vão desenvolver crenças de dinheiro, de autoestima, a partir do que eles veem em casa. Então, é muito difícil você lidar com a alimentação infantil, porque o pai chega reclamando que o filho come bolacha recheada, e fala, mas ele não compra bolacha recheada, é você que compra. Mas ele tem que escolher, tem que ter autonomia. Sim, a autonomia dele se resume a tem maçã e banana, qual você quer? E não o que você quer entre todas as opções de lanches e gordices que existem no mundo, né? Então, é um público que precisa, assim, tem nutricionistas que trabalham somente com isso, porque existe todo um trabalho que é feito, né? Mas é isso que você falou, vendo o que ele está vendo ali. E eu trabalho com mulheres adultas, principalmente, meu público é majoritariamente mulher, né?
E esse programa que eu tenho, que chama Resgate da Autoestima, eu não quis chamar ele de programa de emagrecimento, porque a ideia justamente não é só emagrecer. É fazer elas olharem para essas crenças. Porque todas as crenças dela de... Por exemplo, essa de merecimento, né? Tipo, pô, fiz tudo certinho, agora no fim de semana eu mereço comer um negócio. Ou então, ai, minha mãe faz almoço todo domingo, eu não consigo não comer, senão ela fica triste. Sabe? Ah, meu marido pede vinho, daí eu tomo vinho com ele. Isso são crenças. São pensamentos sabotadores que a gente vem desenvolvendo desde o que a gente vivenciou na infância. Né? O autor, o neurocientista que criou essa teoria dos sabotadores, ele fala assim, você era filho único, nasce o segundo filho, né? Tua mãe tá lá bem tranquila, cuidando dele, e você perdeu o seu posto de filho único. Então, o que a criança sente? Eu já não tenho aquela atenção. Um dia você tá almoçando, come brócolis, limpa o prato dela, ai, que lindo, comeu tudo. Você já... Opa! Ela me amou mais porque eu fiz o que ela quis. Claro que de forma inconsciente, a criança não vai pensar isso. E aí tu começa a repetir aquele padrão. E aí você é o adulto que no domingo não diz não pro almoço da mãe com medo de que ela vai ficar triste. Entendeu? Mas tu nem sabe se a mãe vai ficar triste, sim, né? Tu nunca perguntou isso, mas você conclui que sim. Então, essas experiências é que vão determinar a forma também como você vai se relacionar com a comida. É muito engraçado, né, gente? Tudo parte da infância mesmo, né? Quando eu era pequena, a minha mãe. Cuidado. Eu fico revelando as pessoas aqui no podcast. Revelando a idade das pessoas. Mas é porque ela sempre quis, tipo, sabe, de alguma maneira me agradar, assim. E eu comia muita besteira quando era criança. Eu tinha uma gaveta de doce, chocolate, bolacha, assim. Eu não sei como é que eu mudei, assim, porque hoje não como nada disso. Mas, óbvio, você vai desenvolvendo consciência, você tem o poder de mudar. Mas você precisa realmente querer e desenvolver isso. Mas eu tinha uma gaveta de doce e era assim, à tarde eu não queria comer nada, mas eu ia lá, uma bolachinha eu comia. Eu não comia arroz e feijão no almoço, mas um chocolatinho, se tivesse, eu comia. Engraçado, né? E não tinha consciência disso, só tinha... Sim, sim. E é engraçado que a gente escuta aquelas frases dos pais, né? Todo pai fala, não sei quem que essa menina puxou. Não sei. Pra você, né? Quem será? Né? É óbvio, gente, tudo é em casa, né? Tudo parte dali, parte da infância. Então, tem que ter esse cuidado, né? Como que a gente tá educando e no todo. É no dinheiro, é na alimentação, é aquela formação de caráter mesmo, né? O que essa criança vai levar daqui pra vida adulta. Então, ter esse cuidado no geral, né? E muito desse, como você estava comentando do teu projeto, né? Desse resgate da autoestima. Porque tem muito desses pontos que também vieram da infância, né? E aí a gente só vai começar a se dar conta lá na vida adulta, que a gente vai começar a ter uma visão um pouco diferente, e aí vai ter que começar a buscar formas de resolver, de ficar bem consigo, né? E aí, claro, eu sei que entra também muito essa questão de aparência, né? Provavelmente muitas pessoas até te buscam porque não estão felizes com o seu próprio corpo, né? Hoje em dia a gente tem muito disso também, né? Tem aquela pressão, principalmente em cima das mulheres, né? De você estar com aparência X, que aquilo ali é o que é melhor aceito, né? Tem, e para somar essa pressão externa, que a gente chama, eu chamo de sabotadores externos, porque a gente tem os internos, né? Que é uma mídia, né? Uma mídia sensacionalista, que tá sempre, o negócio é lacrar, buscar likes, buscar, né? Seguidores, enfim, então, forçando um determinado padrão, tanto pro lado muito magro, quanto pro lado se aceite como você é. Tipo, dois extremos completamente, né? E a gente tem dentro da gente um sabotador muito importante, que é o tal do crítico, né? Nós, principalmente mulheres, somos muito críticas com a gente mesmo. A gente não aceita nada menos do que aquilo que a gente acha que é ideal. Então, eu comecei a fazer dieta. Aí, emagreci 1 quilo em 2 semanas. Meu Deus, tá errado. Só 1 quilo? Como assim? Você não dá conta de fazer dieta. Isso aqui tá errado. Porque não sei o quê. Porque a fulana emagreceu tanto. Você se critica por tudo. Ah, você já emagreceu 5 quilos. Eu falo para paciente, parabéns, 5 quilos a menos de gordura. Olha quanto é dela. Mas minhas pernas estão cheias de celulite ainda. Poxa, se Deus parabéns, cara. Você tá 5 quilos mais magra, sabe? Tipo, a celulite vai melhorar se você continuar fazendo isso. Mas a nossa tendência é essa autocrítica, né? Por isso que eu falo do resgate da autoestima. O primeiro passo é você olhar para você com um pouquinho mais de empatia, né? Pô, 5 quilos, se parabeniza, show. Imagina daqui 3 meses como é que vai estar, daqui 1 ano. Essa é a ideia, né? Aquela pressa de querer tudo e não comemorar as pequenas conquistas. Sim. Maior causa de desistência de processos de emagrecimento, né? A pessoa para antes do resultado porque ela não bota fé que vai chegar lá. É a nossa mania de querer tudo pra ontem, né? E o processo é longo, né? Sim. Quando a gente fala de você fazer uma reeducação alimentar, de você começar a ter resultado no exercício físico também.
Você começa a fazer academia, 1 ano depois que você começa a ver algum resultado no teu corpo e é lento, sabe? E depois fica mais lento ainda, porque as mudanças são tão sutis. Eu nem me esforço hoje em dia, assim, pra mudar de corpo. Eu sempre penso, não, beleza, quero estar bem comigo mesma. Mas é muito questão de... Eu acho que a internet influencia nessa questão de cobrança que a gente tem com o ser ideal, com o teu corpo perfeito. Você se compara muito, então a pessoa tem que ter também o... filtro e também a mentalidade forte pra conseguir separar as coisas, né? E eu acho que tudo se junta de alguma maneira, assim. Até a questão de... Você falou antes de... Não necessariamente psicólogo, mas assim, de você pensar nesses vieses que a gente acaba tendo para chegar a certas conclusões. Então, você precisa se conhecer antes. E aqui a gente fala um pouco de psicologia financeira, por exemplo. Quando você está falando de finanças, quanto mais você conhecer a tua relação com o dinheiro, melhor você vai saber lidar com o teu dinheiro e decisões financeiras mais conscientes você vai tomar. E querendo ou não, com nutrição é a mesma coisa. Você precisa se conhecer, você precisa entender por que você está sentindo vontade de comer um doce depois do almoço, como que você pode fazer para não sentir mais, quanto tempo você vai ter que sofrer com abstinência para conseguir mudar aquele hábito. Então, tudo volta para o nosso autoconhecimento, vamos dizer assim, né? Sim. E tem mais um ponto, né? Você disse que o resultado demora. Se você está buscando uma mudança de emagrecimento, né? Eu tô com excesso de peso, emagreci e eu sempre falo, pessoal, não é nem emagrecer, é construir um corpo. Ou você quer ser uma falsa magra? Você quer perder peso a qualquer custo, acabar careca, cansada e sem músculos, né? Flácida. Não quero. Eu falo, então a gente não quer emagrecer, a gente quer construir um corpo. Então existe um caminho para isso. Quando você atinge aquele resultado, você quer manter. Você não quer voltar ao que era. E para você manter, você precisa manter os novos hábitos que te levaram até ali. E para isso, você vai ter que manter o resto da vida. Então, é uma coisa que você precisa começar a curtir o processo, né? Entender que aquele processo vai fazer parte de você, se você quiser se manter daquele jeito a hora que você atingir, e levar aquilo para a vida. Por isso que não adianta ter pressa no resultado. Foi só 1 quilo. Tudo bem, foi 1 quilo agora, daqui a pouco é mais um, entende? Não importa. O que importa é que a hora que você chegar lá, você fique lá. Você não volte a ganhar peso. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo, de perder 30 quilos, ganhar 20 logo na sequência. Né? É horrível. É pior do que você nem emagrecer. Porque você tem 30 tipos de roupa no teu armário, tua cabeça buga, porque uma hora tu tá magra, uma hora você tá com excesso de peso. Você não se identifica mais com você mesmo, então começa a ter uma distorção de imagem, né? Precisa fazer o processo com calma para você ir se conhecendo ao longo do processo. O que você aceita tirar da tua alimentação? O que é inegociável para você? E, por exemplo, meu sonho era chegar em 15% de gordura corporal. Eu cheguei um pouco antes da pandemia. Cheguei lá, achei lindo, meu corpo maravilhoso, dei check e saí. Porque eu falei, cara, eu não posso fazer nada aqui. Eu não posso tomar um vinho com meu marido, não posso pedir uma pizza com meu filho, porque daí no outro dia tem que sair correndo atrás do prejuízo. Tá ótimo. Já dei ok aqui nessa meta. Provavelmente a maioria dos corpos que a gente vê que são aqueles ideais na internet, que é a pessoa com o abdômen super trincadinho, enfim, é algo difícil de você sustentar, que a maioria das pessoas que às vezes tem uma rotina super corrida ou estão no dia a dia, que tem várias outras preocupações, talvez não consigam fazer. Até a questão de treino, ele tem que se tornar uma prioridade para você, porque senão você não coloca na tua rotina. E a alimentação vai ser a mesma coisa, você tem que se planejar. Talvez eu vou ter que fazer, para eu poder comer a minha comida do meu jeito, eu vou precisar cozinhar no domingo para ter comida durante a semana inteira, senão eu não vou conseguir. E treino, eu preciso me programar para treinar de manhã, porque eu sei que à noite, às vezes, eu vou trabalhar até tarde e não vou conseguir chegar lá. Então, é tudo questão de também você colocar o planejamento. Você toma consciência do que você precisa, você começa a se conhecer, depois você começa a se organizar para fazer aquelas mudanças. Então, você para pensar, né, quanta coisa que envolve a gente ter uma mudança de hábito. E a hora que, digamos que tu começa a fazer isso para emagrecer. Esse tipo de mudança de comportamento você resolve daí aprender a investir, a economizar, automaticamente você transfere essa mudança positiva para aquilo lá também, porque são hábitos que mudam o comportamento. Né? A gente diz, por exemplo, o exercício físico é um hábito angular, ou seja, a partir do momento que eu incluo ele na minha rotina, ele vai atingir vários outros hábitos. Né? Inclusive a tua capacidade de poupar, porque a pessoa que treina, ela está adiando uma recompensa, ela está sofrendo ali, ela tá, entendeu? Ela está deixando para aproveitar depois, que é o quê? A construção do corpo.
Esse tipo de mentalidade você vai transferindo para alimentação, Sim, você vai transferindo. Eu digo que o CrossFit moldou minha mentalidade de uma forma que só Deus, né? Porque você tá lá morrendo e você fala, meu Deus, tem que dar mais uma repetição. Tá, vamos lá, mais uma repetição. E isso vai desenvolvendo resiliência, força mental. E daí tu vai levando isso para todas as outras áreas, né? Inclusive impacta no financeiro, relacionamento, tudo. Claro, é claro. Né? A vida, a pessoa é uma só, né? Ninguém eu me alimento muito bem, eu sou extremamente disciplinado aqui nos exercícios e sou indisciplinado no trabalho. Muito dificilmente, Sim. né? A pessoa que ela é disciplinada em uma parte da vida, normalmente ela vai ser disciplinada em tudo, Sim. né? Então, isso vai trazer consequências como um todo, né? Para essa pessoa, para a vida dela. E a grande questão de sempre, né? Tá, mas como eu desenvolvo disciplina? Primeira coisa, prioridades, que é o que a Ana tá batendo, né? Se você não colocar treino como prioridade, investimento como prioridade, saúde como prioridade, você não vai ter disciplina, né? Às vezes é difícil, eu imagino assim que muitas pessoas, às vezes, até que estejam assistindo a gente pensem, que a gente sempre tem várias áreas da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com todas elas. E aí tem o teu relacionamento, tem os teus filhos, você é várias pessoas, né, dentro da tua vida. Aí você tem a parte da alimentação saudável, você tem a parte do teu trabalho, que às vezes te tomam muitas horas do teu dia, e aí você conseguir equilibrando tudo, é uma questão de escolha. Então, quando você prioriza e você diz, não, beleza, pra mim, a nutrição e a minha vida saudável, eu viver até meus 90 anos bem, é a minha prioridade. Eu vou falar de novo de alguém, mas assim, o meu pai, ele é muito legal, assim, que ele me inspira nessa questão de treino, porque ele tem 50 anos, eu acho, 50 e pouquinhos anos. E ele treina, se não todo dia, assim, 3, 4 vezes na semana. E quando ele era mais novo, ele jogava futebol. E aí, tipo, estourou o joelho dele. O que acontece com muitas pessoas Com quem jovens, joga, né? 30 e poucos anos. E aí fez cirurgia do joelho e aí ele, depois disso, foi se recuperando. Fez 2, 3 cirurgias nos 2 joelhos. E agora ele criou o hábito de fazer academia, né? Foi criando o hábito de fazer academia. Ele treinou em casa um tempo. E aquilo é uma coisa que faz parte do dia dele, assim. Ele sempre encontra um horáriozinho, que é o horário que ele vai lá, faz o treino dele, tá no hábito tá na rotina dele. E aí, há um tempo atrás, eles começaram a meio que mudar os hábitos alimentares em casa. Então, tinham aqueles hábitos tradicionais, que era você comer aquilo que a gente tava falando antes, aquela alimentação com mais gordura. E aí, começaram a adicionar, talvez, uma tapioca, um pão integral, e fazer pequenas mudanças. E eles fizeram uma reeducação alimentar, e até a minha irmãzinha, porque eu tenho uma irmã de 7 anos. Idadezinha, 7, 8 anos ali. E eles também estão mudando os hábitos dela, assim, porque eles começaram a alimentá-la de uma maneira quando era criança e foram mudando aos poucos, assim. Isso, com certeza, vai refletir em muitos resultados positivos ao longo da vida dela, porque ela, desde criança, tá tendo acesso a uma alimentação saudável, a uma família que incentiva exercício físico. E, financeiramente falando, isso vai ser muito bom para ela, porque ela não vai precisar mudar depois que ela for adulta e ter que sofrer com... né? Vai ser algo natural para ela, assim. Então, isso é muito legal. Já nasceu num ambiente excelente. E numa idade onde ela é facilmente modulada. Ó, você, que eles não tinham um hábito alimentar talvez tão legal, já se inspirou na parte do exercício, já tem isso gravado em você, o quanto era importante na rotina dele. Imagine ela vendo isso. E daí vendo você, entende? Porque daí ela já vai reforçando. Eu vejo os meus 2 filhos. Eu tenho a Sabrina, tem 23, e o Antônio tem 7. A Sabrina, na época que ela nasceu, eu tinha uma alimentação péssima. Eu vivia de engorda e emagrece, né? E eu me matriculava na academia, pagava 6 meses e ia 15 dias, né? Mas eu tava pagando. O Antônio nasceu, eu já treinava crossfit 6 vezes por semana, já era nutricionista, já tinha um padrão alimentar completamente diferente, todo mundo treinava lá em casa. A Sabrina, no fim da infância, sofreu com excesso de peso, né? Quase desenvolveu transtorno alimentar, a gente pegou a tempo e conseguiu corrigir. Sofreu bullying por estar acima do peso, que as amigas eram toda magrinha, daí teve problema, assim, de imagem, né? Então, ela passou por tudo isso que eu tinha passado. Uma alimentação horrível, daquela que era tudo doce, açúcar, até que eu levei ela pro CrossFit comigo, ela já tinha 14 anos, e a partir daí ela mudou. Hoje ela é extremamente disciplinada, porque ela é atleta, compete, foi mudança da água pro vinho. O Antônio nasceu num ambiente já modulado. Então, o Antônio, os pratos dele na escola, ele almoça na escola, são famosos. Porque ele chega lá e ele fala, quero cenoura. Daí a mulher coloca dele, quero mais cenoura. Então, ele bota meio prato de legumes, ele come os legumes primeiro, ele treina 4 vezes por semana lá jiu-jitsu, natação, sabe? É um fiapo, come que nem um pedreiro, come bem. Tem o dia da gordice dele, que é o quê? Ambiente.
O Antônio provavelmente não vai sofrer o que a Sabrina sofreu, o que eu sofri. Nossa, eles são os exemplos perfeitos pra gente, né, mostrar como pra os mim pais é claro, falou, olha a diferença. Que loucura! A teoria na prática, total, né? A Saki fala, sorte do Antônio, já vai crescer magro, forte, condicionado, eu tive que correr atrás de tudo. Falei, e eu, que só descobri depois dos 30, falei, você tá melhor que eu. Ana, até pra gente conseguir finalizar, a gente sempre tem uma pergunta que nós fazemos para todos os convidados. E agora chegou a sua vez. Ai, meu Deus. Já fica nervosa, né? Não é nada assim que vai nos comprometer, né? Não, acho que não. Ana, tem algum gasto na sua vida que hoje você considera como investimento? Só não pode falar de alimentação. Tem que ser tipo um assim. luxo, talvez. Eu sou uma pessoa de poucos luxos. Eu digo que eu trabalho para ganhar dinheiro para poder pedir as comidas, comer o que eu gosto, né? Treinar com os equipamentos e no horário que eu quiser, sabe? Assim, eu falo assim, eu trabalho para ganhar dinheiro para eu poder não ter que ficar fazendo escolhas pelo preço. Esse é o meu luxo, sabe? Eu queria fazer escolhas porque é a coisa que eu quero. Não necessariamente viagens ou coisas assim, sabe? Eu sou uma pessoa meio aterrada, eu gosto de ficar em casa, né? Mas, por exemplo, eu gasto, né? Eu invisto muito nessa parte de performance esportiva. É um custo que eu tenho, então eu não tenho... E atraso do envelhecimento, né, gente? Vocês já viram o valor de Botox, Sculptra, essas coisas? Não que eu tenha, né? Mas assim... Não que eu precise. Isso aqui, ó, natural. Né? São os meus luxos, vamos dizer assim, que eu considero investimento. Por quê? Porque se eu tô me sentindo bem comigo mesmo, eu digo que a gente só dá o que tem. Né? Eu falo, pessoal, sabe aquela frase do avião? Bote a máscara de oxigênio primeiro em você e depois ajuda o outro? É o resumo do meu programa lá. Eu falo, você investe em você, você prioriza você. Se você tá bem, você vai refletir isso em todo mundo que tá do teu lado. Então, esse é o meu luxo, assim, sabe? É incrível. Não, perfeito. Muito obrigada por, né, você ter aceitado o nosso convite, assim, foi uma honra. Você sabe, você percebeu que a gente não é especialista, né, em nutrição, mas assim... Acharia estranho se fosse, né? Pelo amor de Deus. Mas acho que, assim, era bem isso que a gente queria, assim, com o nosso podcast, é poder trazer pessoas de outras áreas e sempre relacionar um pouco com dinheiro, porque a gente sempre fala, tudo tem a ver com dinheiro de alguma maneira. E, enfim, foi perfeito. Muito, muito obrigada. E com alimentação. E com alimentação, tem. E você quer deixar alguma mensagem final para as pessoas? Comam mais legumes, gente, por favor. Incluam. Né? Não tenham medo de incluir alimentos saudáveis. Não é eu digo que emagrecer e se manter saudável não é sobre exclusão, é sobre aprender a incluir. Não, perfeito. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana. E se vocês gostaram desse episódio, mais um episódio, sigam a gente no Spotify. E se vocês ouviram o episódio até o final, dá 5 estrelinhas lá, que isso ajuda muito a gente. E no YouTube também, curte, comenta, segue, várias coisas pra vocês fazerem já. E fiquem ligados, a cada 2 semanas a gente vai ter um novo episódio. E o próximo tema a gente vai divulgar lá no nosso Instagram. Então é só acompanhar a gente nas redes. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.